Bom, o ministro Fernando Haddad descartou o uso de receitas adicionais como do petróleo como uma alternativa ao aumento do IOF. Mas o chamado pacotão do petróleo está sendo negociado ainda em paralelo, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E para falar sobre isso, a gente está com Roberto Ardengi, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, o IBP, para falar deste assunto. Presidente, obrigado por estar aqui com a gente. Queria ouvir do senhor como o setor recebeu essa possibilidade de que os leilões podem ter regras alteradas e, no fim das contas, a possibilidade de ter a licença para explorar o petróleo e gás no Brasil ficarão mais salgados, mais caros. Boa tarde. Boa tarde, Nakagawa. Boa tarde a todos que nos veem, nos escutam aqui pela CNN. Então, nesses últimos dias, né, foi publicada pela mídia, né, uma série de notícias, né, sobre o que você está chamando aí do pacotão do petróleo, e algumas das medidas anunciadas são positivas, né, como, por exemplo, a realização de novos leilões. O Brasil ainda tem reservas muito relevantes de petróleo em muitas bacias do nosso território. Então, isso é uma coisa positiva, que a gente vai poder tornar e monetizar essas reservas em valor, né? Também foi comunicado a ideia de que o governo poderia vender antecipadamente algumas áreas, né? Um petróleo da União, né? Que hoje não estão licenciados, ele poderia antecipar essa receita também, uma coisa bastante positiva. Mas o que nos causou preocupação é exatamente algumas coisas que foram anunciadas, a gente ainda está aguardando a confirmação, que vai mudar os contratos já assinados, né? Então, por exemplo, a mudança no imposto que nós temos no setor, que chama-se participação especial, ele é um imposto muito alto, né, para campos de grande produtividade, mas ele só pode vigir para frente, porque a alíquota que foi fixada anteriormente, ela já vira parte do contrato e, portanto, não pode ser modificada. Então, nós estamos falando aí de segurança jurídica, né? E nós, desde ontem, nos comunicamos, inclusive, oficialmente, através de uma nota, demonstrando a nossa preocupação. O Brasil é um grande destino para investimentos em petróleo, né? O ano passado, o petróleo foi o principal produto da exportação brasileira, né? Superando, inclusive, o complexo soja. Então, a gente quer manter esse caso de sucesso, manter essa posição importante do Brasil nesse mercado tão importante que é o mercado do petróleo mundial. Presidente, essa hipótese pelo que saiu na mídia, né? Essa hipótese de uma alteração nas regras e nos parâmetros dos contratos vigentes permitiria a cobrança ou a majoração de tributo, de contribuições, em que rubrica, em que linha? Onde poderia acontecer isso? Isso aconteceria dentro do que a gente chama hoje a participação especial, que é paga somente por grandes campos que têm alta produtividade. É uma medida que tem na legislação brasileira, e quando as empresas elas vão disputar os leilões, elas já precificam esse imposto, né? O que é comum. Você participa de um leilão público, você coloca lá numa planilha todos aqueles custos que você vai ter, né? Inclusive o custo dos impostos. Isso se faz em qualquer setor, não é só no setor de petróleo. E nós vemos essa medida com preocupação, primeiro, se ela retroagir, porque aí nós vemos, inclusive, problemas legais que vão fazer com que as empresas possam, inclusive, recorrer ao judiciário. Mas também, Nakagawa, se você aumentar muito esse imposto, você vai diminuir a atratividade do leilão. Uhum. Então, quando o governo anuncia, por exemplo, que vai realizar um leilão e vai mobilizar a Agência Nacional do Petróleo para realizar mais leilões, e você, ao mesmo tempo, está anunciando um aumento nesse imposto, você está reduzindo a atratividade dos projetos no Brasil frente a outros projetos, né? Esse setor é um setor global, né? Muitos países do mundo hoje estão oferecendo áreas para exploração, como é o caso da Guiana, como é o caso do Suriname, da Namíbia, de Angola. São países que disputam conosco, né? Vamos dizer assim, esses recursos globais que são dessas empresas de petróleo. Então, a gente tem que manter assim um certo equilíbrio para continuar atraindo esses investimentos internacionais. E presidente, só para entender a atual situação e nessa hipótese dessa alteração dos contratos vigentes, hoje um grande produtor paga, dá para citar uma margem, uma faixa
de como é essa contribuição, essa partilha, essa divisão, esse tributo pago durante a produção do petróleo? Existe um parâmetro para entender quanto que isso pesa sobre a atividade? Existe sim, né, Cagal? Esse setor hoje, nós pagamos, em média, de cada 3 barris produzidos de petróleo, 2 barris são direcionados para impostos, taxas e custos públicos, né? Que são os impostos especiais que nós temos nesse setor de petróleo. Então, já é um setor que tem uma tributação muito alta. Então, nos preocupa muito essa medida, porque ela vem assim, em oposição à questão da competitividade dos projetos do Brasil, né? Você acabou de mencionar aí, eu estava te escutando antes, né? O preço do petróleo hoje estava hoje em baixa, né? Nos últimos 12 meses nós tivemos uma redução de $20 no barril de petróleo. Então os custos já estão muito apertados, há uma inflação nesse setor muito importante, cada vez mais os projetos estão mais caros, porque as exigências estão mais sofisticadas de licenciamento ambiental, etc., né? Então, você tem, de um lado, aumento de custos, de outro lado, a redução do preço da commodity. Se você acrescentar nessa panela mais um aumento de imposto, vai ficar muito difícil para os investimentos de mais longo prazo. Esse é um setor que investe com muito longo prazo. Se você começar hoje a explorar uma área de petróleo, só daqui a 10 anos que você vai conseguir tirar o primeiro óleo. Então, é uma visão de muito longo prazo e, claro, que isso preocupa as empresas e os operadores que estão no Brasil e que estão também pensando em participar desses leilões aí. Claro. Presidente, eu fazendo um papel aqui, usando o argumento do Ministério de Minas e Energia, por lá, se um argumento que nessa discussão trata especificamente do custo ou da competitividade da possibilidade de extração de petróleo, por exemplo, no pré-sal brasileiro, onde o custo de extração é muito menor do que em outras áreas, como no Golfo do México ou mesmo no norte da Europa. Isso é um argumento, na visão do senhor, o fato de o custo de extração nas águas profundas brasileiras ser muito menor do que se observa em outros países? Isso daria margem, eventualmente, para a autoridade brasileira cobrar um tributo maior como trade-off dessa história? Então, o nosso custo de produção, graças a essa tecnologia e que nós desenvolvemos no Brasil com o papel relevantíssimo da Petrobras, ele é um custo realmente competitivo. Mas quando você compara o nosso custo de extração, por exemplo, com um barril produzido na Arábia Saudita, né, o saudita consegue produzir um barril de petróleo com 18 centavos de dólar de custo. Nossa! 18 centavos, presidente. Lá é um petróleo que está localizado em terra e a 100, 200 metros de profundidade. Lá na Arábia Saudita, a pessoa fura um poço artesiano procurando água e encontra petróleo, né? Então, é uma diferença muito grande. Então, é claro que nós temos a produtividade do pré-sal é muito grande, mas nós temos que comparar, né, o que acontece, por exemplo, em outros países, como é o caso da Arábia Saudita, os Emirados Árabes e Omã, né, que tem uma produtividade tão alta quanto a nossa e um custo muito reduzido. Por isso que eu disse, esse é uma indústria global e a gente tem que olhar para o mundo quando a gente olha para o Brasil. E, presidente, para além dessa discussão que a gente tem hoje, eu queria ouvir o senhor sobre como o governo tem, e aí não é apenas esse, né? Porque essa discussão ela vai e volta, e aqui no Brasil, em outros países, como os governos, as autoridades encaram o setor de óleo e gás como sendo uma maquininha de imprimir dinheiro. Por que eu pergunto isso? Porque hoje a gente está discutindo esta hipótese, né, de uma majoração dos tributos pagos pelo setor. E que o senhor já mencionou, com muita clareza, já tem uma carga elevada. Já houve, por exemplo, discussão sobre imposto de exportação. Tem país que cobra esta coisa que é absolutamente bizarra do ponto de vista econômico. Eu queria ouvir o senhor sobre isso, sobre como as autoridades encaram o setor de óleo e gás, para além de um setor que gera energia, produz energia, riqueza, emprego, como sendo uma maquininha de imprimir dinheiro. Você tem razão. E, inclusive, nessa questão do imposto de exportação, nós tivemos no Brasil, né, no início de 2023, né, o governo decidiu colocar o imposto de exportação sobre o petróleo e depois as empresas foram aos tribunais, aí os tribunais consideraram esse imposto indevido, não tinha cumprido a regulamentação
tributária brasileira. Mas isso é uma realidade que a gente está sempre se defrontando, né? Como eu te disse, de cada 3 barris de petróleo, 2 já são impostos, né? E a gente está sempre lutando pela questão da competitividade. O ano passado, esse setor contribuiu com 250 bilhões de reais para os cofres públicos, né? Em termos de impostos federais, estaduais e municipais. Muitos municípios de muitos estados brasileiros dependem desse recurso dos royalties para fazer a sua manutenção, né? Então, é uma coisa que nos preocupa, essa fúria tributária, né, que a gente tem observado, e sem levar em consideração esse aspecto de que nós estamos dentro de um contexto mundial e a gente não pode reduzir a atratividade dos projetos de óleo e gás no Brasil. Nós temos muitos países competindo conosco, né, por esses investimentos de petróleo, e as empresas são globais e elas decidem os seus investimentos de modo global. Nós temos que manter a competitividade, manter a segurança jurídica do Brasil para continuar atraindo investimentos, gerando empregos, gerando esse pagamento de impostos que já é muito alto e também gerando toda essa movimentação econômica que essa indústria traz, né? E, presidente, para a gente terminar essa conversa, eu queria ouvir o senhor se, de fato, esta medida avançar para além do problema absolutamente da insegurança gerada nos contratos atuais, se de fato houver uma alteração sobre isso, mas vamos partir da hipótese de que a gente está falando apenas de uma mudança para frente, né? Se de fato isso for anunciado nos novos contratos, eu queria ouvir um pouco do senhor sobre como isso pode se refletir, por exemplo, nessas novas áreas de exploração que o governo quer oferecer ao setor privado na margem equatorial, por exemplo, ou mesmo na região de Pelotas, e como isso pode, no fim das contas, afetar a linha da margem das petroleiras, das juniors, por exemplo, que operam no Brasil, ou das estrangeiras. Qual pode ser o reflexo, tanto na atratividade de novas áreas a serem oferecidas pelo Estado e no resultado financeiro das companhias? Então, a gente pode estar configurando aí uma espécie de uma tempestade perfeita, né? Porque se você vai colocar esse tipo de onerosidade no momento de baixa do preço internacional do petróleo, que a gente já tem observado nos últimos meses, né? E isso é real, inclusive a própria Petrobras já tem até reduzido o custo da gasolina e do diesel no Brasil, refletindo já essa redução do preço do barril no mercado internacional. Você vai ter uma situação de redução da atratividade do leilão, né? Então, as empresas que vão disputar esse leilão vão ter que ser muito cuidadosas, vão ter que fazer muito cálculo para saber se, com esse aumento do imposto, com essa perspectiva de um barril de petróleo reduzido, se ainda tem condição de conseguir uma lucratividade e uma rentabilidade desses projetos de óleo e gás. Lembrando, né, Nakagawa, que se a gente fizer um leilão esse mês, né, e conseguimos oferecer áreas às empresas comprarem, o primeiro óleo vai sair daqui 8 a 9 anos, né? Então, veja que é uma coisa de muito longo prazo e tem a questão da insegurança jurídica é um elemento muito importante nessa análise. E a margem, bom, e aí a margem de lucro das empresas diminui, obviamente, diante disso, né, presidente? Não tem muito como... Diminui, você tem que mobilizar muitos recursos, muitas vezes você pega financiamentos para poder antecipar toda a mobilização que você tem que construir as plataformas, perfurar todos os poços, e aí que começa a dar uma rentabilidade lá na frente. O primeiro óleo que a gente chama, né, que é a fase de produção, demora bastante tempo. Então, é uma mobilização muito forte inicial que tem que ser levada em consideração. Por isso que a gente se preocupa muito com esse ambiente regulatório de longo prazo, porque esse setor, particularmente, é um setor que tem esse aspecto que é específico dele, que é investir agora para daqui a 8, 9 anos começar a ter a rentabilidade. Muito bem, conversamos com o Roberto Ardenghy. Ardenghy? É assim que se fala, presidente? Ardenghy. Muito bem. Presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, IBP, que muito gentilmente conversou com a gente aqui no CNN Money na tarde de hoje. Obrigado, presidente. Boa tarde. Boa tarde.